Os exercícios que foram colocados nessa lista, eles pediram que você especificasse o domínio das funções dadas e calculasse suas derivadas. Especificar o domínio é você dizer qual é o maior subconjunto dos reais para o qual essa lei de associação faz sentido. Então, vamos só lembrar aqui que nós definimos como logaritmo natural de x, por definição, isso aqui é a integral de 1 até x, de 1 sobre t dt. Ou seja, olhando aqui, imaginando que isso aqui é o eixo y, esse aqui é o eixo t, e você aqui vai de 1 até um x. Esse x pode ser tanto maior do que 1 quanto menor do que 1. E o que você faz para calcular o ln de x é calcular a integral de 1 até x. A integral de 1 até x, o número que isso aqui retorna, né, ele vai ser o que nós vamos chamar de ln de x. Isso aqui é o ln de x, é a integral de 1 até x. Se esse x estiver entre 0 e 1, aí essa integral já vai dar um número negativo, né? A integral dá um número negativo. E o gráfico dessa função logaritmo natural, é bom você ter ele em mente também, sabe? O gráfico da função logaritmo natural dá isso aqui, ó. Esse número aqui é o número 1. Esse aqui é o gráfico de y igual a ln de x. Sempre crescente? Sempre crescente. E se fosse menos ln? Menos ln é decrescente, porque aí ela fica assim, né? Menos ln é decrescente. Então, esse aqui é o gráfico da função logaritmo natural. Ela passa pelo 1, vai sempre subindo, subindo, subindo. Ela sobe vagarosamente, né? Ela tende, inclusive, a mais infinito. Na medida que você aumenta o tamanho do x, o ln de x vai ficando cada vez maior. É um cada vez maior, assim, como é que eu posso dizer, que vai crescendo lentamente, mas ele vai tender a infinito. E como é que eu percebo que isso aqui tende a mais infinito? Basta você lembrar eu falei para vocês que tem 3 propriedades essa logaritmo, né? Eu falei para vocês que tem 3 propriedades essa logaritmo. Na verdade são mais de 3, mas essas 3 são as mais importantes. A primeira é que o logaritmo natural, como os outros logaritmos também, eles transformam um produto em uma soma. ln do produto vira a soma de ln. ln de A vezes B, eu posso escrever como sendo ln de A mais ln de B. Essa é uma das propriedades. A outra propriedade é que o ln do quociente ele é transformado na diferença dos logaritmos, né? Então vai ficar assim, ln de A dividido por B. Vamos colocar o dividido por B assim, né? ln de A dividido por B é a mesma coisa que o ln de A menos o ln de B. E por último, que é a que eu vou utilizar aqui agora, é que o ln de uma potência, ln de A, o ln de A elevado a n, esse nzinho aqui, ele pode descer como coeficiente. Então vai ficar assim, n vezes o logaritmo natural de A. Olha, tenha isso aqui por perto, né? Saiba essas propriedades. São as mesmas que você estudar lá no segundo ano, né? Propriedade de logaritmo vale para qualquer base, inclusive para a base E. Agora, por que esse logaritmo aqui, na verdade, quando você aumenta o tamanho do x, ele vai tender a mais infinito? Quer ver só? O que nós podemos fazer para tentar nos convencermos disso? Porque se você for usar a calculadora, você pode não ficar convencido. Por incrível que pareça, pega a calculadora aí
e coloca assim, logaritmo natural de números cada vez maiores. Você verá que a resposta que ela te dá não são números tão grandes assim. Então você poderia ficar um pouco incrédulo, né? Você poderia dizer assim, cara, mas eu não estou conseguindo fazer nenhum 100 nessa logaritmo aqui, por que esse negócio vai para infinito? Ele poderia se estabilizar perto do 500, né? Então, não dá para a gente concluir. Só com a calculadora fazendo assim, né? Isso não é prova nem nada. Enfim, mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode imaginar aqui, ao invés de você pegar todos os números reais, você pega somente os números naturais, e os números naturais de um formato específico. São os números naturais assim, ó. Pega assim, xn igual a 2 elevado a n. Para n natural. Aí você vai fazer assim, você vai fazer o n igual a 1, o n igual a 2, o n igual a 3 e assim por diante. Quando você fizer isso, você vai calcular o que dá o logaritmo desse número. E depois verá o que acontece na medida que você aumenta o tamanho do n. E aí, quando você calcula o logaritmo natural desse xn aí, ó, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo natural de 2 elevado a n, tá? Bom, mas aí, 2 elevado a n, eu uso essa propriedade. Essa propriedade, esse nzinho desce, aí vai ficar assim, isso aqui é a mesma coisa que n vezes logaritmo natural de 2. Bom, o logaritmo de 2, a gente calcula ele, né? É 1 ponto... Quanto que dá, Lloyd, quanto que dá logaritmo de 2, por favor? LN, tá? Acho que é 1,40 e os quebradinhos. Ah, tá, 0,69, né? 1,40 é raiz de 2, eu estou confundi. 0,69. Então você imagina esse 0, vamos arredondar, 0,7. Você imagina o 0,7 para um n cada vez maior. Se você multiplicar por n igual a 10, n igual a 100, n igual a 1000, para onde é que esse número aqui vai? Na medida que você aumenta o tamanho do n, para onde é que isso aqui vai? Para infinito, não é verdade? Ó, vai ficando cada vez maior. Então, eu tenho que o ln aplicado somente aqui nos naturais, ele vai para infinito. Mas esse logaritmo natural é uma função contínua. Então, isso aqui implica, eu posso concluir a partir disso aí, que o ln de x tende a mais infinito. Tende a mais infinito se o x tende a mais infinito. E não se esqueça disso. O logaritmo ele cresce vagarosamente, mas ele cresce e cresce para mais infinito. Ok? O que mais que eu preciso saber de logaritmo aqui, já que eu vou fazer exercícios envolvendo logaritmo? Eu preciso saber essa partezinha, deixa eu apagar essa partezinha aqui, essa área, quando o x é maior do que 1, eu posso ver isso aqui como área, né? Isso aqui é o ln de x. E, na verdade, nós temos aqui, por que nós definimos o logaritmo natural sendo esse símbolo aqui? Do primeiro teorema fundamental do cálculo já tem isso aqui, que é a derivada em relação a x do ln de x. Isso aqui dá 1 sobre x, né? Dá 1 sobre x. Isso aqui se eu estiver olhando para x maior do que 0. Nós já mostramos também aqui na aula que se você tiver com x menor do que 0, aí o menos x é maior do que 0, não é? Então fica assim, derivada em relação a x do ln de menos x. Nós já mostramos que isso aqui também dá 1 sobre x. É só você ver assim, que é 1 sobre menos x, pela regra da cadeia, né? Se você faz isso aqui igual a u, é 1 sobre u vezes derivada de u em relação a x, que é menos 1. Aí esse menos com esse menos vira mais, vai ficar 1 sobre x de novo. Ó. Isso aqui se o x for menor do que 0. Se o x for igual a 0, isso aqui não tem sentido. E aí, já que você tem aqui, para x maior do que 0, x, para x menor do que 0, menos x, você pode resumir tudo isso aqui escrevendo assim, ó, que a derivada em relação a x do ln do módulo de x, isso é 1 sobre x. Isso aqui para x diferente de 0 agora, né? Agora pode ser para x diferente de 0. Pode ser tanto para x positivo quanto para x negativo. No módulo isso não tem problema nenhum. Agora, o que eu preciso também disso aqui, levar em conta isso aqui,
é o seguinte, quando isso aqui for uma função, né, eu vou ter uma outra implicação aqui importante, ó. Quando eu estiver diante assim, ó, com derivada em relação a x do ln do módulo de f de x, que é o que mais vai aparecer pra gente aí. O que isso será? Lembra da regra da cadeia? Se eu fizer isso aqui igual a u, vai ficar assim, derivada do ln de u em relação a u. É 1 sobre u. É daqui, ó. Aí vai ficar assim, 1 sobre f de x. 1 sobre f de x. Aí depois tem que multiplicar pelo du dx, ou seja, pela derivada da f aqui, f' de x. Ok? Então você pode escrever isso aqui como sendo assim, f' de x dividido por f. Onde o f é quem está aparecendo aqui dentro. Se essa função daqui de dentro já não assumir valor negativo, nem precisa colocar módulo para ela, né? Pode ser só a função mesmo. E os exercícios que seguem aí é sobre isso, o assunto é esse. Quer ver? Vamos escolher aqui. Vamos começar com um bem simplesinho, né? Duas coisas foram perguntadas aqui. Primeiro, qual que é o domínio? Depois disso, qual que é a derivada? Então veja bem, domínio. Aqui tem um parêntese, não é um módulo. Não tem módulo aqui. Então, já que eu estou falando de parêntese, o ln só faz sentido se o argumento aqui for positivo. Então eu preciso, olha só, no que diz respeito a domínio, ó, eu preciso pedir que esse pessoal que está aqui, né, no argumento do ln não seja nem zero nem negativo. Eu preciso pedir isso aqui, ó, que 4 menos x² seja maior, só isso, né? Maior do que zero. Certinho? Aí eu preciso isolar o x, deixar o x sozinho. Como é que eu deixo o x sozinho aqui? Se eu passar o x² para lá, eu vou ficar com isso aqui, né? Ó, vai ficar assim, ó, 4 maior do que x². E agora? Agora você aplica a raiz nos dois membros, agora você tem que tomar cuidado. Você vai fazer isso aqui, você faz isso quando a função é crescente ou decrescente. Se a função for crescente, a desigualdade é mantida. Se a função for decrescente, a desigualdade fica invertida. No caso de raiz, se você olhar para a função raiz ela é crescente. Então a desigualdade fica mantida. E aí você fica tendo o seguinte, ó, a raiz quadrada de 4 é maior. Eu disse que você pode aplicar em uma desigualdade qualquer função crescente e ela vai manter a desigualdade. Se a função for decrescente, a desigualdade inverte. Olha aqui para você ver. Imagina uma função crescente. Aí você tem aqui A e aqui tem B. O A não é menor do que B? E qual a relação que existe entre o f de A e o f de B? O f de A está aqui e o f de B está aqui em cima. Então aqui lá em cima está o f de B e aqui está o f de A. Então você está vendo que o A é menor do que B, isso aqui implica que o f de A é menor do que o f de B. A desigualdade foi mantida, ela é mantida quando a função é crescente. Agora observe o que acontece quando a função for decrescente. Se a função for decrescente, aqui ó, se eu tenho aqui A e aqui eu tenho B. Está vendo que eu tenho A menor do que B? Agora qual a relação entre o f de A e o f de B? F de A maior que A. Ó, aqui está o f de A e aqui está o f de B. Então, o f de A é maior do que o f de B. Está vendo que a desigualdade foi invertida? Então, quando você vai aplicar a raiz nos dois membros, você tem que levar em conta que a raiz é crescente. E se ela é crescente, ela mantém a desigualdade. Então, aí você pode fazer assim, extrai a raiz nos dois membros, e aí você fica assim com raiz de 4 dá 2. O que dá raiz de x²? Não. Não. Muito bem, é isso mesmo. É módulo de x. Só é x, deixa eu apagar isso aqui. Só é x se o x for maior do que zero. A gente está muito mais acostumado a ver a variável do lado esquerdo, né?
Se a variável ficar do lado esquerdo aqui, como é que eu leio isso? Eu leio assim, eu leio que módulo de x é menor do que 2, não é? Ó, módulo de x é menor do que 2. Bom, agora o que significa módulo de x menor do que 2? Eu já falei para vocês que o módulo diz a distância que o número está da origem. Quando eu falo módulo de x menor do que 2, eu estou dizendo que eu tenho um número cuja distância até a origem é menos do que 2. Então, aí você olha para cá, ó, faça um desenhozinho, aqui está o 0, aqui está o 2 e aqui está o menos 2. Né? Então, você não pode colocar nem menos 2 nem mais 2, porque, no lugar do x, porque no menos 2 o módulo não é menor do que 2, o módulo é igual a 2. Então essa bolinha aqui vai ficar aberta, essa bolinha aqui vai ficar aberta também. E agora você quer números cuja distância seja menos do que 2. 2 é essa distância aqui. Para a distância ser menos do que 2, o ponto tem que estar aqui dentro, ou do lado de cá ou do lado de cá. Ou seja, eu tenho que estar à direita do menos 2 e à esquerda do 2. Então é preciso isso aqui, ó. É preciso que eu esteja aqui. Então, se eu estiver aqui, entre menos 2 e mais 2, o módulo de x será menor do que 2. Ou seja, a distância que o x está da origem será menor do que 2. Então, disso aqui implica, de todo esse raciocínio aqui, que o meu x ele é mais do que menos 2 e menos do que 2. Então, se eu perguntar assim, qual é o domínio da função? Eu quero saber quais os valores que você pode colocar para o x. Posso colocar qualquer valor para o x? Se eu colocar 3, por exemplo, 3 ao quadrado dá 9. 4 menos 9 dá um número negativo. Ln de número negativo, tenta calcular aí Ln de um número negativo. Coloca Ln de menos 5. Dá erro. Então, quando a gente vai calcular o domínio, nós queremos saber onde é que estão os valores que eu consigo calcular o logaritmo dele. E eu só consigo calcular para esses números aqui, ó. Então eu digo que o domínio da função são todos os números reais, desde que eu esteja nessa faixa aqui, ó, menos 2, menor do que x, menor do que 2. Aqui você, na verdade, lê assim, ó, do x para o menos 2, você lê x maior do que menos 2 e x menor do que 2. Agora, esse raciocínio aqui usando raiz, eu fiz questão de fazer com vocês, chamar a atenção desse negócio da função crescente e decrescente. Só que se isso aqui fosse, por exemplo, um polinômio completo do segundo grau, por exemplo, assim, 4 mais x menos x quadrado, já não daria mais para você fazer assim, sem completar quadrado, enfim, fazer outras coisas lá. A ideia, na verdade, quando você vai fazer isso, sem passar por isso aqui, deixa eu mostrar para você o segundo modo, é você olhar isso aqui como se fosse uma função. Aí você faça o gráfico dessa função e descobre onde é que ele fica acima do eixo x. Por exemplo, se você olhar para essa função aqui, assim, f de x igual a 4 menos x quadrado. Isso aqui não é uma parábola com a boca para baixo? Não é? Ela é assim, ó. Aí se você olha para cá, uma parábola com a concavidade voltada para baixo, aí você vai tentar descobrir onde é que isso aqui, quem são as raízes. As raízes são os números que anulam aqui a função. Então você vai tentar descobrir o seguinte, ó, quando é que 4 menos x quadrado dá 0? Ó, se você passar o x quadrado para lá, vai ficar 4 igual a x quadrado. Daqui você tira que o x pode ser o mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então o x pode ser o mais ou menos raiz de 4, 2. Professor, Oi. uma dúvida que eu tenho é por que geralmente fica mais ou menos 2? Por que desce mais ou menos na raiz quadrada? É porque quando você eleva um número ao quadrado, tanto faz se ele for positivo ou se ele for negativo, quando elevar ao quadrado vai virar mais 4. Então tem dois números que você eleva ao quadrado que dá 4, que é o mais 2 e o menos 2. Por exemplo, então, se tivesse um 16, cara, é a mesma coisa, então toda vez que der uma raiz quadrada, o resultado vai ser mais ou menos? Ou mais ou menos, se for raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz de índice par. Aí vai ser como... Seria certo, por exemplo, colocar a volta não, seria assim, ó, você poderia fazer assim, ó, a outra maneira de você fazer seria você extrair a raiz quadrada nos dois membros,
Aí você colocaria assim, raiz de 4 igual a raiz de x². A raiz de 4 é 2. Esse símbolo aqui é o símbolo para raiz positiva de 4. E aí, ó, raiz de x² é módulo de x. Aí, módulo de x igual a 2. Você está falando de números que estão a 2 unidades de distância da origem. Tem 2 deles, não tem? O mais 2 e o menos 2, ó. Você iria parar no mesmo lugar, você encontraria a mesma coisa. Então, você pode fazer daquele outro jeito também. Certo é que você encontrou esse aqui, ó, que é o menos 2, e esse aqui, que é o mais 2. Aqui é o menos 2 e o mais 2, ó, menos 2 e mais 2. E aí, você olhar para o sinal, vai te dizer quando é que a expressão retorna valor positivo e quando é que a expressão retorna valor negativo. Aqui, ó, a função, o gráfico está acima do eixo x, a imagem da positiva. Aqui o gráfico está abaixo do eixo x, a imagem da negativa, e aqui também. Então eu tenho a imagem dando positivo aqui no meio. Entre o menos 2 e o mais 2 não serve o igual a 0, só serve o maior do que 0. Então aqui eu ficaria assim, ó, que é o mesmo onde eu cheguei aqui. Então veja, há diversos caminhos que levam até a resposta. E aí você descobre onde é que a sua função está definida. Ela está definida para valores entre menos 2 e mais 2. Literalmente, entre menos 2 e mais 2. Isso é o domínio da função. Agora, você acredita que isso aqui é a parte mais difícil? Porque a parte mais fácil é você... A parte mais fácil é você derivar? Olha só. O que eu acabei de mostrar para vocês ali? Eu acabei de mostrar o seguinte, olha, que a derivada... Vou colocar assim, ó. Que a derivada de f de x... Aí se eu não colocar módulo, eu tenho que... não, peraí, não é f de x não. Que a derivada do logaritmo natural de f de x... Pessoal, se não tiver módulo aqui na história, isso aqui tem que ser positivo. E no caso aqui é positivo para um certo domínio. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. Isso aqui é a derivada de quem está aqui dentro do ln dividido por f de x. Então, na verdade, olha só. A parte da derivada aqui é a parte mais fácil de todas, ó. A derivada do ln de 4 menos x², ó, gente. A derivada de quem está aqui dentro do ln. A derivada de... Isso aqui é o seu f de x, ó. É 4 menos x². A derivada de 4 menos x² é menos 2x. E dividido pelo quem está aqui dentro. 4 menos x². Acabou. Em termos de derivada, encontrar a derivada é muito mais fácil muito mais rápido também do que você encontrar o domínio. O domínio é você determinar qual é o lugar onde a função está definida. É para x daqui até aqui. É isso que é você determinar o domínio. Eu poderia dizer que a função, por exemplo, está definida de 0 até 2, mas isso aí, quando for assim, eu tenho que explicitar. Se eu não explicitar, nós vamos entender como domínio o maior subconjunto da reta para o qual essa lei de associação aqui faz sentido. Pronto.